Olá pessoal, aula de número 2 do nosso curso Desenvolvimento de um Sistema para Geração e Controle de Orçamentos, nosso novo curso aqui no nosso canal, curso gratuito, tá? Na aula passada a gente deu início com a confecção dessas três tabelas que vocês estão vendo na tela, grupos de estoque, pessoas e produtos, e hoje a gente vai dar continuidade à confecção do nosso banco de dados. Lembrando que a gente está fazendo ele manualmente aqui, mas eu já mostrei aqui no canal como fazer a modelagem dos dados, tá? Eu vou deixar no card para quem não assistiu o curso anterior, que já encerrou, o de sistema de agendamento, tá? Lá eu mostro como fazer a modelagem dos dados e referenciar ali cada tabela, tá? Aqui a gente está fazendo direto no IB Expert para agilizar um pouco mais essa parte, porque eu creio que o pessoal, nossos inscritos aí, não tem dúvida em relação a isso, tá? Eu fiz algumas pequenas alterações referente ao que a gente fez na aula passada, pessoal. E aqui, ó, na tabela de produtos, eu vou mudar o tipo do campo CD unidade. Eu vou colocar small int, tá? A gente vai criar a tabela de unidades, coisa que a gente não ia fazer. Houve essa mudança, a necessidade dessa mudança. E aqui na triggers e no generator, eu mudei o nome para TRG ID produtos e generator gen ID produtos, tá? Vocês fiquem à vontade para criar da maneira que desejarem, tá? Eu vou vir aqui nas nossas tabelas, vou dar um new table. Essa nova tabela que eu vou criar aqui vai ser a tabela de unidades, tá? Ela vai abrigar as unidades do nosso sistema. O campo aqui, o primeiro campo que a gente vai ter vai ser o ID unidade, que é um campo que vai ser a nossa chave primária, um campo interno, e eu vou deixar ele no auto incremento, criar um generator para ele e também uma trigger, tá? Para ele, para o sistema controlar o auto incremento dele sozinho, tá? É um campo interno, não vai ser mostrado na nossa tabela, ou melhor, no nosso sistema, o usuário não vai ver esse campo aqui, tá? Só mudando aqui o nome da trigger para ficar padrão, o que a gente está usando. Depois de alterado, eu posso dar um OK e ele vai voltar aqui para a gente colocar os outros campos da tabela. Adicionando mais um aqui, eu vou colocar o CD sigla, tá? Esse campo aqui vai ser a sigla da unidade. Ela que a gente vai mostrar ali na hora de fazer um orçamento, não precisa mostrar a unidade inteira. Então, por exemplo, unidade vai ter a sigla UN, quilo, kg e assim por diante, tá? Depois eu posso pôr aqui mais um campo DS nome, só que eu vou colocar DS unidade. Eu costumo utilizar essa metodologia, tá, pessoal? Dois campos, dois caracteres iniciais e o underline para indicar mais ou menos o tipo de campo ou o que ele é. DS vem de descrição e CD vem de código, tá? Então, depois de compilado, o nosso campo, a nossa tabela de unidades está compilada. Eu vou vir aqui na tabela de produtos, vou adicionar uma nova chave estrangeira e vou referenciar o campo unidade da tabela de produtos na nossa tabela de unidades que a gente acabou de criar. No update rule eu vou deixar o cascade e no delete também, tá? Ou melhor, o set null. Então, se você apagar a unidade que está referenciando um determinado produto, ele vai vir aqui e vai colocar nulo na unidade, tá? Se vocês desejarem colocar outro parâmetro, podem deixar aí, não tem problema, tá? Depois, pessoal, vou criar mais outra tabela. Essa tabela aqui vai ser a tabela de serviços. Nosso sistema vai realizar orçamentos tanto para produtos quanto para serviço. E vai ter um parâmetro ali que a gente vai configurar caso você não necessite de serviços, né? Então, mostra para o usuário somente a parte de produto. Caso deseje os dois, a gente seta o parâmetro lá para mostrar tanto o produto quanto o serviço na hora de fazer o orçamento, tá? Essa tabela vai ter um ID interno com o generator e a trigger, igual a gente fez nas outras tabelas, tá? Vou mudar o nome aqui para manter o padrão. Então, esse ID serviço vai ser interno, controlado pelo sistema, tá? O usuário não vai ver esse ID interno.
vai colocar um campo CD serviço, que vai ser o código do serviço, onde o cliente vai poder inserir tanto caractere quanto números, tá? E também, se houver a necessidade de alterar esse código, o cliente vai poder alterar, tá? A gente vai deixar ele desabilitado para alteração inicialmente, mas a gente já deixa dessa forma no banco. Caso o cliente peça para você a alteração do código, você pode estar habilitando para ele, tá? Vai ter um campo de status para indicar se ele está ativo ou inativo. Eu deixo o varchar 10, mas eu poderia colocar aqui um small int para ele atribuir o valor 0 ou 1 para ativo e inativo. Aí vocês fiquem à vontade para colocar da forma que desejarem. Dê esse nome, que vai ser a descrição do nosso serviço, o nome do nosso serviço, tá? O campo unidade. Aqui vou colocar small int também. Lá na tabela de unidades eu esqueci, eu coloquei o campo de unidade, código ID como inteiro, tá? Mas pode deixar small int também, não vai afetar em nada. Depois vai ter a aplicação, que vai ser a mesma lógica da tabela de produtos. Caso aquele serviço seja destinado a uma determinada aplicação, tá? Lembrando aqui, pessoal, que a unidade em serviço pode ser hora, pode ser dia, pode ser unidade também, tá? Pode ser mão de obra, enfim. Pode ser qualquer unidade dessa daí que o cliente deseja colocar. Valor de custo também é um campo onde, inicialmente, quando eu comecei a programar, pessoal, eu não colocava valor de custo para serviço, tá? Mas tem a necessidade, sim. Até o primeiro cliente meu pedir, eu tive que mudar e colocar valor de custo. Serviço também tem custo, tá? Não só os insumos que são utilizados, dependendo do tipo de serviço que é realizado, tá? Mas também tem o custo da mão de obra, do funcionário destinado ali. Então é bom você deixar um campo valor de custo, do tipo numeric, 15 posições e 2 depois da vírgula. Depois a margem de lucro, valor à vista, e o valor de desconto máximo à vista, para evitar que dê um desconto acima do permitido. Depois o valor a prazo e também o valor de desconto máximo a prazo, tá? Se vocês verem a necessidade de acrescentar mais campo, pode estar acrescentando, não tem problema, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma referência, para a gente ter uma base de como pode estar trabalhando ali com as tabelas, tá? Depois eu coloco um campo de valor comissão, para calcular a comissão, e um campo de observação, DS, novamente, de descrição, VR de valor, MR de margem, tá? Então eu abrevio assim para ficar mais fácil, tá? Coloquei a observação do tipo blob, text, tá? Para evitar de colocar um varchar muito longo. Também vocês têm essa possibilidade no Firebird, tá? Vou colocar aqui a chave estrangeira da unidade, vou referenciar o campo CD unidade, a tabela de unidades. Ele já puxa a chave primária da tabela de unidades e no update rule e no delete set null também, tá? Então dessa forma a tabela de serviços está feita, pessoal. Agora eu vou colocar aqui a tabela de usuários, permissões, níveis de permissões e módulos do sistema. Vai ser a mesma coisa que a gente... Antes eu vou colocar aqui o criar trigger e o generator por nosso ID serviço, que faltou, tá? E agora sim eu vou rodar o script para as tabelas de usuários. Isso também já foi mostrado no outro curso, tá? Então, para ficar mais rápido esse vídeo, eu vou simplesmente rodar o script aqui, vou correr falando por cima a respeito de cada tabela. O módulo do sistema vai conter os módulos que o sistema tem para a gente colocar nas permissões, tá? Tem o campo ID e tem o campo DS módulo. O ID vai ser autoincremento, porque a gente não precisa estar colocando, deixar o usuário controlar isso daqui, não tem necessidade. Então, mesmo porque quem cadastra esses módulos aqui é os programadores, pessoal, somos nós mesmos, tá? Então, eu vou deixar o autoincremento, criar o gerador para ele
e adicionar o ID ali como o ID módulo como primary key, tá bom? E depois, pessoal, de colocar dos módulos, a gente pode criar a tabela de níveis, tá? Que é o código do nível e a descrição. O que seria isso? Por exemplo, o nível de permissão de cada usuário, por exemplo, o administrador, o vendedor, o gerente e assim por diante, tá? Cada um tem um nível de permissão de acesso ao sistema. Tá? Então a gente coloca essa tabela aqui, create table usuários níveis, com o CD nível e o DS nível. Lembrando que o CD nível pode ser small int e vai ser a nossa chave primária, e o DS nível é a descrição do nível, tá? Vou colocar aqui já a chave primária e vou compilar. Esse daqui, o código do nível vai ser colocado pelo próprio usuário do sistema, tá? Não vai ser autoincremento. E aí, seguindo a lógica desses níveis de usuário, a gente tem que fazer também uma tabela de permissões, tá? Onde vai abrigar a permissão para cada nível, para cada módulo, tá? Se ele vai poder abrir, consultar, inserir, alterar, excluir ou imprimir cada módulo do sistema, tá? Então a gente faz dessa forma, igual colocou no outro curso. Já vou rodar o script aqui com a chave primária ID permissão e com as chaves estrangeiras, pessoal. CD nível, a primeira chave estrangeira, que vai referenciar a tabela de usuário níveis, tá? A gente criou antes dessa. Ao campo CD nível e vai no delete, no update, vai colocar o cascade, porque quando você deletar um nível, você tem que deletar essas permissões aqui também, tá? E depois a segunda chave estrangeira é o módulo, um CD módulo que vai referenciar cada módulo do nosso sistema, tá? Vou compilar aqui, dar um OK. Também vai ser delete e update o cascade. E aqui eu vou colocar o ID permissão como um generator e uma trigger também. A lógica que eu uso, pessoal, é o campo que é controle interno do sistema, eu deixo que ele gere automático a sequência, tá? Quando é o cliente, eu deixo ele sem esse generator. Essa é a lógica que eu uso, tá? Depois do usuário permissões, tem a tabela de usuários, onde vai ter o nome, o login, a senha e o nível que esse usuário pertence, tá? E o ID também desse usuário. Vou colocar aqui a chave primária no ID usuário e também a chave estrangeira para o CD nível, tá? Então o CD nível aqui vai referenciar a tabela de usuário níveis, apontando para qual nível esse usuário vai pertencer, tá? Se ele vai ser administrador, gerente, funcionário, enfim. Então dessa forma a gente tem as nossas tabelas criadas. Falta basicamente, pessoal, as tabelas do orçamento em si, tá? Vou colocar aqui a trigger generate por ID usuário. Depois vai ficar faltando as tabelas do orçamento e dos serviços e produtos de cada orçamento. Isso a gente vai fazer na aula que vem. Vai ser mestre de detalhe, tá? O pessoal tem pedido muito para colocar aí o master detail, então ativa o sininho aí já para receber a notificação das próximas aulas, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e lembrando que o arquivo do banco de dados que a gente criou aqui, que a gente alterou, vai estar disponível para download na área de membros. Clicando no primeiro link da descrição, eu falo mais detalhes sobre como fazer o download, tá? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.